Quando os astronautas voltam para a Terra, vindos do espaço, geralmente estão alguns centímetros mais altos do que eram antes de partir daqui. Nossos corpos se comportam de maneira diferente quando não estão sob o efeito da gravidade. Sem o peso inteiro comprimindo a cartilagem da coluna e articulações, nosso corpo acaba ficando um pouco maior em locais com zero gravidade. Mas isso não dura para sempre. O efeito desaparece após um tempo. Uma coisa parecida acontece na Terra também. Quando passamos a noite deitados na cama, acordamos um pouco mais altos. Não mais que 1 centímetro, mas é alguma coisa. Assim ficamos mais altos de manhã do que no fim do dia. Existe um cogumelo com aparência estranha, com dentes que parecem estar sangrando. Não é à toa que ele é chamado de fungo dente sangrento. Há também espinhos assustadores parecidos com dentes, abaixo do chapéu. Esse cogumelo não é tão gostoso, tem sabor de pimentão amargo. A árvore tropical mais alta do mundo possui 100 metros de comprimento e pesa mais de 82 mil quilos, o mesmo que um avião de passageiros. Ela fica na ilha de Bornéu, na Malásia. A vista, a partir do topo dela, é impressionante. Foi um morador local que a descobriu quando subiu ali para conferir as medidas. Ao que tudo indica, a estrela mais antiga que conhecemos pode ser mais velha que o próprio universo. Ela se chama Matusalém e fica localizada a 190 anos-luz do nosso planeta, na constelação de Libra. Analisando as informações sobre luminosidade, tamanho, estrutura e composição, os cientistas concluíram que a estrela provavelmente tem cerca de 14 bilhões e meio de anos. Pode haver 800 milhões de anos de diferença entre a idade verdadeira dela e a que a pesquisa mostrou. Mas se ela for mesmo mais velha que o universo, isso pode sugerir que o Big Bang pode não ter sido o momento em que tudo começou. O menor mamífero do mundo é um animalzinho fofo chamado morcego nariz de porco. Como o próprio nome sugere, o nariz dele parece um focinho de porco, e mal dá para ver os olhos de tão pequenos. Essas criaturas só crescem até 2,5 cm e têm 18 centímetros de envergadura de asa. Seu nariz, dedos, mãos e muitas outras partes do corpo podem congelar, mas os globos oculares lidam facilmente com o frio, mesmo se você os deixar totalmente desprotegidos. Quando as pessoas usam óculos, é mais para proteger os olhos do vento ou do brilho da neve do que do frio. Não importa quão baixa seja a temperatura. O fato é que, ao contrário das outras partes do corpo, eles são nutridos por sangue quente o tempo todo, mesmo quando o ambiente está congelado. São cheios de vasos sanguíneos que estão sempre os mantendo aquecidos. Outra coisa, eles ficam em uma parte profunda da cabeça, onde a gordura, tecidos e ossos os aquecem. Assim, é quase impossível que esses órgãos congelem tanto quanto as outras partes do corpo. Há 3 motivos que fazem o cabelo cacheado ser, cacheado. Primeiro, o folículo no qual um fio nasce tem um formato oval, diferente do redondo que produz o fio liso. Segundo, é que o fio cacheado sai da superfície da pele de forma mais angulada em comparação com o liso, o que o faz crescer curvado. E, por fim, o formato dele ajuda a formar fusões químicas entre as moléculas de proteína em um único fio, tornando-o mais enrolado ainda. A famosa Torre de Pisa é inclinada por causa da terra macia que fica sob a base do monumento, algo que deve ter sido super frustrante para quem o construiu. Mas esse solo fofo também é responsável por proteger a torre de algum terremoto. Por causa disso e de sua altura, a torre não ecoa com as vibrações do terremoto. Então, o que a faz ficar inclinada é a mesma coisa que a mantém em pé. A lula gigante tem os maiores olhos do mundo, com 28 centímetros de diâmetro, que é maior que um prato de jantar. A lente é do tamanho de uma laranja. Os olhos desse animal são cheios de água. As lulas gigantes, como o próprio nome sugere, são muito grandes, chegando a 13 metros. Você ama um chocolate, mas quer começar a se alimentar de forma mais saudável, trocando-o por uma fruta? Então saiba que, para sua alegria, existe uma fruta com gosto parecido ao pudim de chocolate. É a sapota preta, uma espécie de caqui nativa da América do Sul e Central. Quando ela está madura, mastigá-la é como comer um creme docinho com um gostinho de chocolate. Livros ou jornais velhos costumam ficar amarelados. O papel é feito de madeira, que consiste em grande parte de celulose branca. A madeira também contém lignina, uma substância escura presente no papel, junto com a celulose. Ela é como uma cola que mantém as celuloses juntas, mantendo as árvores em pé, e geralmente faz a madeira ficar rígida. Quando a lignina fica exposta à luz solar e ao ar, o papel fica amarelo. A luz viaja muito mais rápido que as ondas sonoras. A velocidade dela é a máxima na qual qualquer informação consegue viajar de um lugar para o outro. A luz se desloca pelo vácuo, a uma velocidade que nada pode derrotar, tampouco o som, que nem existe no vácuo.
Os museus não permitem que os visitantes tirem fotos por temerem que os flashes das câmeras destruam pinturas e danifiquem seus pigmentos. Alguns pigmentos são mais sensíveis à luz. Isso quer dizer que as reações químicas que quebram os pigmentos aceleram quando eles ficam expostos à luz. É por isso que a iluminação de galerias e museus é controlada com tanto cuidado. Ao mesmo tempo, não há provas de que as câmeras dos celulares modernos causem qualquer dano às pinturas, afinal, estão cada vez mais avançadas. Antes, eram usadas luzes vermelhas dentro de submarinos, já que os olhos humanos são menos sensíveis a comprimentos maiores de ondas. Os submarinos mudam para a luz vermelha quando está muito escuro lá fora, e os tripulantes precisam fazer alguma observação ou usar o periscópio. Ela os ajuda a ajustar a visão. A mesma tecnologia é usada em planetários, alguns cinemas e torres de controle de tráfego aéreo, que geralmente utilizam a luz vermelha para que as pessoas tenham mais facilidade de ajustar a visão da claridade para a escuridão. Não tem jeito. As mariposas são atraídas pela luz, e na maioria dos casos isso acaba em tragédia. Mas ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Determinados tipos de mariposas usam a luz natural para se orientarem quando está escuro lá fora. Outra teoria diz que elas voam em direção à luz para fugir de animais grandes. Assim que se aproximam demais de uma luz brilhante, costumam ficar cegas e desorientadas. Além disso, podem ficar confusas por alguma ilusão de ótica, que lhes dá a impressão de que há regiões seguras e escuras perto da borda da luz. Outra teoria diz que os machos confundem o cheiro e o calor das velas, achando que estão vindo de mariposas fêmeas. Os anéis das árvores podem revelar quantos anos elas têm, mas eles também ficam mais largos durante períodos chuvosos. Então, também podem informar como foram as condições climáticas daquela região em determinado ano. Quando ficam mais grossos, significa que o ano foi mais chuvoso. E quando estão finos, é porque aquele período foi de mais secas. Quando você está dentro de uma água fria, a sensação é bem pior do que se estivesse exposto ao ar da mesma temperatura. Tudo porque mais energia é gasta, tentando aumentar a temperatura da água do que a do ar. Então a camada de água que cerca o seu corpo se aquece muito lentamente. E a diferença de temperatura continua muito grande. É por isso que o índice de perda de calor continua alto. Os trajes de neoprene que os mergulhadores usam pode manter o corpo relativamente aquecido dentro d'água. Os poros dessas roupas são finos o suficiente para manter a água ao redor razoavelmente inerte. O céu é azul porque a luz solar se espalha depois de bater em moléculas do ar na atmosfera do planeta. Já a luz do sol consiste em todas as cores do arco-íris.